Graça e paz a todos. Vamos hoje falar um pouco sobre a carta de Hebreus, no capítulo 2. Já temos o estudo no nosso canal, você pode vir na playlist Hebreus. Tá? E aqui nós já vamos ter 3 vídeos. Aí nós temos vídeos próprios de Hebreus, o do capítulo 8, o capítulo inteiro, e também do capítulo 1, ok? Este aqui no deserto, ele cita a carta de Hebreus. Muitas vezes na playlist, alguns vídeos é porque tem a citação, e este vídeo tem citação da carta de Hebreus. E hoje vamos fazer do capítulo 2 de Hebreus, ok? Queremos agradecer aos nossos 176 inscritos. Se você tem gostado dos vídeos, né, tem sido uma bênção para a sua vida, compartilhe para as outras pessoas, né, para podermos estar aumentando aí o número de inscritos. Não que eu me preocupe muito com isso, mas é porque quanto mais pessoas, né, tiverem acesso aos vídeos, mais a informação vai poder chegar a outras pessoas, tá bom? Então, se esses vídeos, esses estudos têm sido uma bênção para você, pode também ser uma bênção para outras pessoas, amigos, né, família, vizinhos. Compartilhe aí os vídeos do canal que você gostar, ok? E aí nós vamos juntos estar falando para mais pessoas sobre o Evangelho do Senhor Mashiach, Yeshua. Falando em Mashiach e Yeshua, hoje nós vamos falar na carta de Hebreus exatamente sobre o papel de Mashiach e Yeshua de nos tirar de uma profunda e complexa condição em que nos encontrávamos, do seu papel libertador e o que ele teve que fazer para nos libertar de todos os males que nós estávamos presenciando, né? E até hoje nós presenciamos esses males. Essa gravura é uma gravura bem ilustrativa. Eu gostaria que você olhasse para ela e neste momento se imaginasse na condição desta pessoa. Recebendo a ajuda desta pessoa. Esse sentimento é muito importante para que você possa entender o que será falado neste estudo do livro 2, do livro de Hebreus, do capítulo 2. Ok? Se imagine nessa situação, se afogando e de repente alguém te tira das águas. Esta é uma ilustração de Yeshua e Kefa, né, Pedro, quando Pedro ele começa a andar sobre as águas e aí ele começa a afundar e aí Mashiach tira ele das águas, né? Então é uma ilustração que nos ensina muitas coisas importantes. Por que eu escolhi essa ilustração para falar das coisas descritas na carta de Hebreus, no capítulo 2? Porque nós estamos na situação de afundados, né? Ou pelo menos estávamos no grande mar da humanidade, certo? E esse mar, ele está repleto de pecados que nos afastam de Deus e da verdadeira vida. Quando o Mashiach ele nos ergue a mão e nos tira, nós recebemos um novo nascimento, uma nova realidade de vida. E isso é interessante porque está totalmente correlacionado com a mensagem do capítulo 2 do livro de Hebreus. Só que para começarmos a falar sobre Hebreus, temos que primeiro ver o contexto imediato, ok? Que é aqui o verso 14 do capítulo 1. O que nós temos aqui? Nós temos
Aqui nós temos a Bíblia Aramais, como vocês podem ver aqui, tá? Aramais com Strong. Só explicando para vocês. Aqui eu tô com o The Word, que é um programa, tá? De estudo bíblico. E aqui eu tô com a My Bible, ok? Nessa parte de cá. Daqui pra cá, tá? Daqui pra cá, tô com a My Bible. Daqui pra lá, eu tô com The Word. Certo? Tudo bem. E aqui eu tenho, vamos lá. Eu tenho aqui, para vocês se situarem, né? Bíblia de Jerusalém, de 1981, tá bom? Bíblia de Jerusalém. Aqui eu tenho a Tradução do Novo Mundo, das TJs, de 1983, mais precisamente 86, no Brasil. E tenho também aqui, para vocês observarem, Bíblia Nestlé, de 1904, ok? Então são 4 Bíblias diferentes que nós vamos aqui estar usando no nosso estudo. Aramais, Bíblia de Jerusalém, Tradução do Novo Mundo e Bíblia Nestlé, ok? Vamos começar aqui fazendo a leitura aqui na Bíblia de Jerusalém, ok? Bíblia de Jerusalém, no capítulo 1, verso 14. Porventura, não são todos eles espíritos, servidores enviados ao serviço dos que devem herdar a salvação? Então, aqui estava se falando dos anjos, né? Então, os anjos, eles são servidores públicos, os espíritos são servidores públicos que prestam serviços públicos e são enviados para ministrar os que hão de herdar a salvação. Ok? Então, falando sobre os anjos, no estudo do capítulo 1, que vocês podem ver no canal, nós explicamos este versículo. Nós não vamos explicar ele agora, ele vai ser só base para entrarmos no próximo capítulo, tá? Aqui, o fim do capítulo 1 de Hebreus, ele está raciocinando sobre o papel dos espíritos, tá? Eu nem falo anjos, porque são espíritos. Anjos é uma função. Os espíritos têm funções. Alguns exercem a função, né, de serafim, outros de querubim, tá? Querubim é queruv, a palavra é queruv, e significa basicamente protetor, ou seja, aquele que protege, tá? E aí vai. E anjos em si, né, também ele é uma terminologia usada para os espíritos. Então existe espíritos, ok? Espíritos, e esses espíritos servem como anjos, servem como querubim, servem como serafins, alguns como autoridade, outros trono, tá? Existe um estudo no canal falando sobre isso aí. Vocês podem depois ver, aquele estudo que fala sobre a armadura. Se vocês tiverem interesse de saber mais sobre isto, este vídeo aqui, ó. Aqui eu falo sobre uma diversidade de angelologia, tá? Várias angelologias. Eu levo em consideração alguns versos bíblicos e explico um pouco sobre isso. Então, os espíritos, eles foram enviados para prestar serviço aos que hão de herdar a salvação. Preste atenção nisso. Foque nisso, ó. Hão de herdar a salvação. Os que devem herdar a salvação. Os que herdarão a salvação. Então, anjos, espíritos, querubins, serafins, né, vamos dizer assim. Mais especificamente, os espíritos enviados, que são os anjos. Eles ministram os que vão ser salvos. Quando entramos aqui no capítulo 2, no verso 1,
Aí, agora você vai entender a admoestação. Lembra que o capítulo 1 está falando da superioridade de Yeshua HaMashiach aos anjos, em relação aos anjos? No capítulo 1 nós estudamos a superioridade de Jesus, de Yeshua, com relação aos anjos, porque ele foi chamado de filho. E aí foi perguntado: a qual dos anjos se diz alguma vez: tu és meu filho, hoje tornei-te seu pai, ou hoje te gerei? Sim, então a superioridade de Mashiach com relação aos anjos, mas ele ainda está falando de anjos, de espíritos. Aí ele fala a seguinte palavra no verso 1, preste atenção, você vai entender. Agora eu vou ler aqui, ó, a TNM, tá? Vou ler aqui na TNM agora. É por isto que é necessário prestarmos mais do que a costumeira atenção às coisas ouvidas por nós, para que nunca nos desviemos. Se os que vão herdar a salvação são ministrados por anjos, é necessário que prestemos cuidadosamente atenção aos ensinamentos ouvidos, para que não nos transviemos. Aqui falou desviemos, aqui falou cometer deslizes. E aqui está usando a expressão desviemos também, ok? No grego, nós temos aqui a palavra, como vocês estão vendo aqui, né? Esta é a palavra grega, tá? Deslizar, para que não aconteça que a salvação, que as coisas ouvidas nos mostrem como obter, escorregue das nossas mãos, escapar, escorregar da minha mente. Olha que interessante essa definição, né? Então é como se a salvação estivesse nas mãos e que ela escorregasse das mãos, tá? Isso é possível, ok? Isto é possível. A salvação escorregar das mãos. Aqui, ó. Salvação escorregar das mãos. Escapar. O que vai fazer com que a salvação escape das tuas mãos? O que pode fazer? Aqui vai estar falando agora. Primeiro, ele incentiva prestarmos mais do que a costumeira atenção, como disse aqui, ou cuidadosamente os ensinos, observar, né? Observar, importa observar tanto mais, ou prestar atenção com muito mais empenho. O que? As palavras ouvidas. É importante prestar atenção às palavras ouvidas. Quais são as palavras ouvidas? A palavra ouvida a respeito do Evangelho Salvador de Yeshua HaMashiach. Ok? É disso que aqui o escritor está falando. Vamos continuar. Agora vamos ler aqui na Bíblia Nestlé. Pois se a palavra pronunciada pelos anjos foi confirmada, veja que aqui traz para nós que palavras foram faladas por anjos. Palavras foram pronunciadas por anjos. Certo? Quando que aconteceu essas coisas? Que anjos, eles pronunciaram palavras? Bom, foi na entrega da Torá, né? No monte, lá em cima do monte Sião, Monte Sinai, né? Então, Mashiach, juntamente com outros anjos, entregaram a Moisés as tábuas da lei e as vozes de palavras que foram ouvidas, né? Foram entregues ali ao povo, informações. Aquelas palavras que foram
enviadas por Deus por meio dos seus anjos, por meio do seu mediador principal, que é Mashiach, elas foram confirmadas. Existiu uma confirmação. Como mencionou aqui, ela mostrou-se firme. E nesse aqui entrou em vigor. Essas palavras, pessoal, está se tratando da Torá. Ok? Então, como que Deus ele transmitiu a Torá às pessoas? Se você vir aqui no capítulo 1, verso 1, já começa dizendo exatamente isso, olha. Ele começa o livro, a carta de Hebreus, falando: Deus, em muitas ocasiões e de muitos modos, falou aos nossos antepassados por intermédio dos profetas. Então, olha, de muitos modos, um desses modos foi sonhos, outro modo foi por meio de anjos, né? Outro por meio de profetas. No fim dos dias falamos por intermédio de um filho, né? Como o verso lá fala. E aqui, olha, no verso 2, está nos trazendo que a palavra foi entregue por meio de anjos. E elas se mostraram firmes, ou elas entraram em vigor. E aí, como diz aqui, olha, e toda transgressão e ato desobediente recebeu retribuição em harmonia com a justiça. Qualquer transgressão ou desobediência recebeu justiça e retribuição. Isso aconteceu no período em que nós conhecemos como o período da lei. A palavra entregue por anjos ao mediador Moisés, ela trouxe a atenção do povo que as transgressões e os atos desobedientes deveriam ser ou receber, né? Ser e receber retribuição para que as coisas se harmonizassem com a justiça. Daí você consegue ver, né, nessas referências cruzadas, pelo menos, olha, se você for parar para analisar, né, você vai ver várias aqui referências cruzadas. Tá vendo? Aqui é Números, capítulo número 15, do 30 ao 31, né? São exemplos de execução da justiça de Deus, tá? Não vamos nem ler, só para título de esclarecimento mesmo, né? Tá vendo? Quando um homem ou uma mulher se achado mal perante os olhos do Senhor, né? Transgredido essa aliança, aí tinha ali consequências. Tudo aqui são versos que mostram exatamente isso. Como que a lei ela foi dura, né, para que ela pudesse trazer retribuição à desobediência e ao pecado, expor o pecado. A lei serviu para expor o pecado. Shaul, o apóstolo, ele fala sobre isso com muita propriedade em Efésios e em Gálatas, que a lei ela é uma manifestação, ela expõe e deixa em aberto o pecado do homem. Nos trouxe a gravidade dos nossos erros. Então, os anjos entregaram a lei, né, para que pudesse entrar em vigor a justiça. Até aqui, vocês então conseguiram entender, né? Então, vamos continuar. Vamos aqui ler na Bíblia de Jerusalém. Como escaparemos nós? Bíblia de Jerusalém aqui, tá? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta o que? Esta salvação, ok? Esta, aqui ó, é esta salvação, referindo-se à salvação. Começou a ser anunciada pelo Senhor, ok? Aqui se você pegar a palavra Senhor, você vai ver que é a palavra Kurios. É o que a Bíblia usa diversas vezes para tratar-se do Mashiach ou do próprio Pai, tá? Aqui no caso é Mashiach. Aqui está falando que a salvação começou a ser anunciada pelo Senhor, tá? Então você pode trocar esse Senhor aqui na sua mente por Yeshua. Essa salvação começou a ser anunciada por Jesus. Depois foi-nos fielmente transmitida pelos que ouviram.
Os que ouviram aqui está falando dos apóstolos e discípulos. Teve pessoas que eram testemunhas oculares do plano de salvação de Deus realizado em Mashiach Yeshua. Então, aqui está falando que a salvação foi ministrada e começou a ser ministrada, começou a ser anunciada pelo próprio Mashiach. Depois, os que ouviram, discípulos e apóstolos. Aí agora, no verso 4, vamos ler aqui na Ara, tá? Aqui na Ara. Dando Deus testemunho. Agora quem entra é o próprio Deus, Pai de Mashiach. Ele começa a dar testemunho juntamente com eles. Eles quem? Aqui nós já vimos que é Yeshua, Jesus, tá? Jesus, mais os apóstolos. Vou colocar só um A aqui. Mais os apóstolos. E os discípulos. E os discípulos. Jesus, mais apóstolo, mais discípulo. Esses todos aqui são eles. Eles. Então Deus se junta a eles em dar testemunho. Como que Deus se junta a eles a dar testemunho? Aqui explica. Por sinais. Se nós clicarmos aqui. Olha lá. Semeion. Sinal marca símbolo. Sinal marca símbolo. Aquilo pelo qual uma pessoa ou algo é distinto de outro e é conhecido. Sinal, prodígio, portento. Então, esses sinais, né, que foram dados ali, aí você pergunta assim, por que na primeira igreja, na igreja primitiva, havia tantas manifestações do Espírito Santo? É porque Deus se juntou naquele momento em dar testemunho com eles, Jesus, apóstolos e discípulos, por meio de prodígios, por meio de sinais, prodígios, e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo. Então aqui agora você passa a entender o motivo pelo qual a primeira congregação, a primeira igreja, né, ela tinha tantas manifestações do Espírito, porque naquele momento era de suma importância para aquelas pessoas serem e receberem um testemunho de que Deus estava trazendo uma mensagem de salvação. Porque até então a salvação do judeu provinha da Torá. As pessoas elas tinham que obedecer a Torá para serem salvas, certo? Nem para ser salvas, mas para ter justificação. E Deus ele mostra ali para eles, né, que ele estava usando agora a própria Torá viva, que é Yeshua HaMashiach, para salvar as pessoas. E aí Deus ele passa a dar testemunho com prodígios, sinais e milagres e distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Ou seja, cada um Deus dava o Espírito de acordo com o que lhe agradava. A uns dons de línguas, a outros o profetizar, a outros a mensagem do discernimento, a outros a interpretações, a outros o discipulado, né, a ser evangelizador, e aí por diante. Várias e várias manifestações do Espírito de acordo com a sua vontade. Esta era uma forma de Deus dar testemunho, ou seja, Deus também estava aprovando e anunciando aquela salvação, como vocês estão vendo aí, certo? Aí agora, no verso 5, o assunto recorrente a anjos, ele volta à tona de novo. Aí fala assim, olha, aqui diz assim: não foi a anjos que ele sujeitou o mundo vindouro, de que estamos falando. O mundo vindouro, o mundo futuro. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo futuro, de que estamos falando,
não foi a anjos que ele sujeitou a vindoura terra habitada. Pois não foi a anjos que ele sujeitou o mundo futuro, de qual estamos falando. Sim, não foi a anjos. Ele começa lá no capítulo 1, no último verso do capítulo 1, falando que os anjos eles foram enviados para ministrar os que hão de herdar a salvação, não é que nós falamos? Agora ele fala que não foi a anjos que ele sujeitou o futuro mundo. E isso nós encontramos exatamente em Gênesis, quando nós vemos ali o Senhor ele dando a Adão e a Eva a terra. Se nós pegarmos, né, e formos lá no livro de Gênesis, nós vamos encontrar essa informação, né, no capítulo 2. Depois ele abençoa o sétimo dia, né? Aí ele fala que faz o homem do pó do solo, sopra no seu nariz, coloca no Éden, dá toda a árvore desejável. Aí tem aqui essa informação no verso 15, né? Que Jeová Deus passou a tomar o homem e a estabelecê-lo no jardim para que cultivasse e tomasse conta dele. Então veja que Deus ele dá o jardim, né, para Adão e Eva, para Adão e Eva ter a posse do jardim, a sujeição, né? Aí diz assim, ó, e Jeová Deus deu também esta ordem ao homem. Aí fala da árvore, né? Poder comer da árvore do bom, a árvore do mal, tal. A árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal. Depois ele dá a mulher para o homem, né? A gente vê aqui, tal. Aí, no finalzinho aqui, o próprio Adão, ele reconhece, né, que o homem deixaria seu pai e sua mãe, se apegariam à sua esposa e os dois seriam uma só carne, uma só família. No capítulo 1 aqui, no finalzinho, também ele fala sobre isso, né? E capítulo 1. Depois que ele fala que fez o homem, né? Ó, e Deus passou a criar o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Ademais, aqui, ó, Deus nos abençoou e Deus lhes disse: sede fecundos, tornai-vos muitos e enchei a terra. Este é o ponto. E sujeitai-a, tendo em sujeição os peixes do mar, as criaturas voadoras do céu e toda criatura vivente que se move na terra. Então, biblicamente falando, Deus ele sujeitou a terra ao homem, depois de ele os abençoar e mandá-los tornar-se fecundos e encher a terra. Então, por isso que aqui no livro de Hebreus, aqui na carta de Hebreus, fala exatamente isso. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo vindouro, tá? O mundo, não foi a anjos que ele sujeitou o mundo. Nem esse agora, nem o futuro. Quer dizer, nós, seres humanos, não estamos sujeitos a anjos. Veja que como essa informação é importante. Hoje, nós vivemos sob sujeição angélica. Quer vocês aceitem isso, quer você não aceite. Isso não é questão de você aceitar ou não aceitar. É uma questão em que é simplesmente assim que acontece. O mundo está sujeito ao governo de Ra-Satã. O mundo está sujeito ao governo de Ra-Satã. Ok? Se você não está sujeito ao governo de Ra-Satã, você vai ter que se sujeitar ao governo do Senhor Jesus. Mas você vive num mundo que ele é governado e controlado por forças espirituais dos ares, as potestades dos ares. Essas criaturas que governam e que mandam no mundo. Por isso que tem coisas que saem do controle da humanidade. Essa é a raiz de todas as coisas que acontecem no mundo. Desigualdade, guerras, terrorismo. Todas essas coisas são frutos de uma administração que as pessoas nem mesmo compreendem.
Por isso, quando o escritor de Hebreus ele fala sobre este assunto, ele fala que o mundo vindouro ele não foi submetido ou sujeitado aos anjos. Vamos agora voltar, né, para essa parte. Agora no verso 6. Aí aqui diz assim, ó, na tradução do Novo Mundo. Aqui agora. Mas certa testemunha deu prova em alguma parte, dizendo: Que é o homem para que te lembres dele? Ou o filho do homem para que tomes conta dele? Aqui, nessa versão diz: a esse respeito, porém, houve quem afirmasse. Ou seja, alguém afirmou, tá? Ele aqui, ele não especifica quem que afirmou essas palavras, tá? Ele não especifica. Mas aí nós sabemos que é Salmos, tá? Salmos capítulo 8. Aqui, ó. Salmos capítulo 8, como vocês podem estar vendo aqui. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deu-lhes domínio sobre as obras das tuas mãos, e sob seus pés tudo lhe pusestes. Aqui, olha, se você pegar aqui, essa referência bíblica, eu fui lá no texto, tá? Pra vocês verem aqui. Ele foi aqui, né? Seria Salmos 8:6. Tô lá agora. Aqui, ó. Elohim. Fizeste um pouco menor que Elohim. Vamos dar uma olhadinha aqui no hebraico para ver como é que fica esta tá aqui, ó. É o verso 5 mesmo. Aqui no hebraico tá aqui, ó. Itarechevo, Meat, Me Elohim. Me Elohim. Me Elohim, Verhavod, e o último, Verhadar. De glória e majestade. Fizeste um pouco menor que Elohim. Aqui as versões bíblicas, se vocês repararam, algumas versões, né, eles vão traduzir por fizeste um pouco menor que os anjos, certo? Aqui vocês estão vendo, né? Que os anjos. Aqui, né, no Novo Testamento, aqui no caso, fizeste um pouco menor que os anjos. Isso aqui é a Bíblia de Jerusalém, a tradução do Novo Mundo. E aqui, quando você vê aqui, ó, aqui nós estamos no texto de Salmos, tá? Salmos. Aí, se nós pegarmos aqui no livro de Hebreus,
é no verso 7. No grego está angelos. No grego está angelos. Só que a referência do hebraico, né? Lá fala um pouco menor que Deus. É legal, né? Isso aí. Estou mostrando para vocês. A referência do hebraico, né? O texto está citando o texto de Salmos. Só que o texto de Salmos no hebraico fala Elohim. Um pouco menor que Elohim. Certo? Só que aqui no grego você vai ver angelos, um pouco menor que os anjos. Só que no texto original em hebraico está falando um pouco menor que Elohim, certo? Um pouco menor que Deus. Ok? Tá bom. Vamos lá. Então, aqui, olha, quando começa a fazer a referência dos Salmos, aqui está falando filho do homem, como vocês podem perceber. Se você observar lá nos Salmos, você vai ver que essa referência, né, ela é ao ser humano. Vamos lá nos Salmos para vocês verem. Aqui, ó. Quem é o homem que dele te lembres? E o filho do homem a quem o visite? Aqui também está falando filho do homem, né? Aí fala, ó, fizeste-o, no entanto, um pouco menor que Deus, e de glória e honra coroaste. Deste-lhe o domínio sobre as obras das tuas mãos, sobre teus pés, e tudo lhe pusestes. Ovelhas, boi, todos os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre, né, as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é teu nome. Então, se você for analisar aqui, baseado naquela informação que nós acabamos de ver lá em Gênesis, vocês vão perceber que Deus sujeitou, né, a terra aos homens. E tem até versões bíblicas que deixa isso bem claro, assim, na questão, assim, que esse texto aqui, primariamente, ele está falando, né, aos homens em geral, o ser humano, né, que Deus havia sujeitado. Só que aqui é um salmo profético. E aqui, olha, vamos ver aqui nessa Bíblia, por exemplo, ó, peguei aqui a Bíblia, linguagem, nova tradução da linguagem de hoje. No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tá vendo? Aqui está falando, ó. No entanto, fizeste o ser humano. Aqui no texto aqui faz entender que está falando da humanidade, de Adão, né? Vamos continuar. Que é um simples ser humano para que penses nele? Quem é o ser mortal para que te preocupes com ele? Tá vendo? Ser humano. Aqui usa essa expressão, ser humano. Tu lhe deste poder sobre tudo que criastes. Tu pusestes todas as coisas debaixo do domínio deles. Aí você vai ver a referência exatamente de quê? De Gênesis, né? Que nós lemos. Passamos o homem à nossa imagem e semelhança. Depois Deus os abençoou. E Deus disse, sede fecundos, tornai-vos muitos, dominai sobre a terra. Certo? Só que aqui, gente, ele não é só uma referência ao primeiro homem. Tem um segredo sagrado aqui. Qual que é o segredo sagrado? O apóstolo Paulo fala desse segredo sagrado lá no livro de Romanos, no capítulo 5. Ele fala sobre dois homens, o primeiro homem e o segundo homem. Em Coríntios, capítulo 15, também fala sobre isso. Jesus, ele é um tipo de Adão. Então, esses salmos aqui, ele é profético e ele se cumpre em Mashiach, Yeshua. Tanto é que o escritor de Hebreus, ele está atribuindo essas palavras a Jesus. Embora, primeiramente, Deus sujeitou toda a humanidade às mãos de Adão. Só que pela presciência imensurável do nosso Criador, ele já sabia, né, que Adão ele perderia aquela maravilhosa
promessa que ele tinha feito e que Jesus a resgataria. Então, quando ele sujeita todas as coisas nas mãos de Adão, na verdade, ele já estava sujeitando todas as coisas nas mãos do Mashiach. E isso é apresentado para nós nesses Salmos, no capítulo 8, e também é claramente aplicado aqui no livro de Hebreus, no capítulo 2, quando fala sobre estas coisas. Vamos entender mais sobre isso? Vamos lá. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e honra o coroaste. Aqui é igual eu expliquei, né? Você pode compreender que isso está falando a respeito do ser humano, certo? Tudo bem também. O ser humano foi feito um pouco menor que os anjos, né? E também ele foi coroado com glória e com honra. Porque o Adão ele tinha muita glória e muita honra, né? Principalmente nos primeiros anos, né? Antes de ele fazer todas aquelas coisas horríveis, digamos assim. Então ele tinha com o pai, né, muita glória, muita honra. É assim que funcionava, né? Perfeito. Ok. Vamos agora continuar. Designaste sobre as obras das tuas mãos, né? Não foi isso que aconteceu? Adão foi designado a trabalhar na terra, nas obras da mão de Deus. Só que aqui também, já que Adão ele é um tipo de Jesus, está falando que Jesus ele foi designado sobre as obras da mão de Deus. Vamos ver isso agora. E todas as coisas colocaste debaixo dos seus pés. Aqui, ó. E todas as coisas colocaste debaixo dos teus pés. Se Deus lhe submeteu todas as coisas, nada deixou que lhe ficasse insubmisso. Agora, porém, ainda não vemos que tudo lhe esteja submisso. Essa sentença é muito importante, tá? Sujeitar-te todas as coisas aos teus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, Deus não deixou nada que não lhe fosse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. A ele aqui não é Adão. Tá vendo que a profecia aqui ela já está tomando formas? Aí se você pegar aqui, né, nesse texto, ele vai trazer os salmos lá. A gente viu, né? A gente acabou de ver na referência. Agora veja o verso 9. Vou ler aqui nessa aqui agora, nesse. Porém vemos coroado. Não vemos todas as coisas sujeitas a ele, certo? Não vemos. Isso é um fato. Vou voltar lá no livro de Hebreus. E aqui tem o 9, ó. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, e foi aperfeiçoado, tá? Deixa eu fechar aqui. Beleza. Já que não observamos todas as coisas sujeitas a ele, aí tem uma interseção interessante, né? Mas, nessa versão, e aqui, porém o que? Mais o que? Mas vemos, observamos Jesus, que havia sido feito um pouco menor que os anjos, coroado de glória e de honra. Essa versão diz assim: vemos coroado de glória e honra. Quem? Jesus. Embora todas as coisas ainda não estejam sujeitas a ele, já vemos ele coroado de glória e honra. Qual é o motivo desta glória e dessa honra? Porque sofreu a morte. Por ter sofrido a morte. Por causa do sofrimento da morte. Certo? Aqui também é a mesma informação. Coroado de glória e honra. E aí diz:
aquele Jesus que havia sido feito um pouco menor que os anjos, a fim de que, pela graça de Deus, experimentasse a morte por todos. Então, uma coisa nós já podemos esclarecer aqui. Aqui, nesse texto, o escritor bíblico de Hebreus, ele volta àquelas palavras que foram ditas para Adão em Gênesis 1:28, que está descrita no Salmos capítulo 8, do 4 ao 6, falando do Filho do Homem, referindo-se a Jesus. Tá vendo? Quando ele usa essa expressão aqui, o Filho do Homem, ele está querendo dizer Jesus, que é o segundo Adão, ok? Então, esse foi feito um pouco menor que os anjos, quando ele esteve na feição de homens. Aí está a explicação. Só que ele foi coroado de glória e de honra. Por quê? Porque o corpo do ser humano, ele é um corpo glorioso, embora hoje não viva na sua glória, por causa do pecado, certo? Mas Deus, ele coroou a humanidade com glória e com honra. E também Jesus, ele foi coroado com glória e com honra. Como? Porque todas as coisas ainda não estão sujeitas a ele. Mas quando ele morreu e foi ressuscitado, aí, por ter sofrido a morte, né, depois da sua ressurreição, ele recebe a glorificação. E ele é coroado de glória e honra. Então, pessoas, quando Jesus Cristo ele aparece, eu vou colocar aqui para vocês verem, tá? Aqui no livro de Mateus, ele aparece para os discípulos, Mateus capítulo 28. Veja aqui. 16. 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada. Vou até marcar aqui, tá? Aonde foi dada a autoridade? No céu e na terra. Quando Jesus esteve com os discípulos, ele disse que toda a autoridade tinha sido dada a ele. Antes dele morrer, ele não falou isso. Só que nessa vez que ele se encontrou com os discípulos aí, nessa ocasião, ele falou: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então, isso significa que Jesus recebe toda a glória e toda a honra exatamente depois da sua ressurreição. Então, existe um movimento, né, até uma religião, que ensina que Jesus Cristo foi glorificado, né, como rei em 1914, no ano de 1914, certo? Existe toda uma conta, né, toda uma coisa lá para explicar isso. Só que de acordo com a base bíblica, está totalmente errado. Por quê? Porque Jesus, ele já tinha recebido toda a glória e toda a honra. Ele não foi glorificado 2 vezes. Ele não recebeu autoridade 2 vezes. Entende? Quando ele chega para conversar com os discípulos, ele já tinha sido glorificado. Já tinha recebido toda a autoridade no céu e na terra. Então não tem esse negócio dele receber a autoridade, esperou, mas até quase 2000 anos depois, para depois receber o reino. Isso aí, se você for analisar biblicamente, você vai ver que está fora do contexto bíblico, tá? Fora do contexto. E aí, o motivo dele ter recebido a glória e a honra é porque ele sofreu pela humanidade, ele experimentou a morte para todos os homens, para todos nós. Todos nós, todos os seres humanos, morremos. E Jesus, ele experimenta a morte para cada um de nós. Porque não é justo que uma criatura que não peque, uma criatura perfeita, ele venha morrer. Não é correto isso. Do padrão de justiça de Deus, não. A morte é uma consequência para o erro. E Jesus não errou. Jesus foi justo e perfeito em todos os seus caminhos. Mas ele experimenta a morte para com todos.
E isso está ligado com o seu papel de poder também nos resgatar do pecado e da morte. Quando ele experimenta a morte por todos, ele também afunda para ressurgir. E aí ele consegue tirar de lá de dentro os que estavam mortos pelo pecado. Entenderam? Aí o verso 10 diz: convinha, eu estou lendo aqui, ó, na Bíblia JK, BDJ, essa aqui. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, querendo conduzir muitos filhos à glória, levasse à perfeição, por meio dos sofrimentos, o autor da salvação deles. Que coisa linda esse texto. Aqui diz assim, ó: porque era próprio que aquele para quem são todas as coisas, e por intermédio de quem são todas as coisas, trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por sofrimento o agente principal da salvação deles. Aqui usa a palavra agente principal, aqui usa a palavra autor da salvação, e aqui também usa a palavra autor da salvação. Mashiach, de fato, sem dúvida, é o autor da nossa salvação. Por isso que o nome dele, né, é Yeshua, que é uma abreviação de Yehoshua, que esse erro aqui é as 3 primeiras letras, tá, do nome de Deus, significa Yahuwah. E esse Shua aqui significa salvação. Salvação. Então é como se estivesse dizendo salvação de Yahuwah. O nome dele já traz esse conceito. Por isso que ele é o autor da salvação. Ele é o agente principal da nossa salvação. E aí, como que isso acontece? Vamos explicar aqui, ó. Era próprio, convinha, era conveniente, era próprio, era conveniente, convinha. Que aquele para quem e por quem são todas as coisas, Jesus. Aqui nós estamos vendo referência clara de Gálatas, capítulo 1, que o apóstolo Shaul também fala, aqui no verso 15, olha. Se você for analisar aqui a partir do 15, 16, aqui diz também a mesma coisa. Se você tem dúvida de quem está falando aqui, você tem que ler aqui. Aqui, ó. Porque mediante ele, Jesus, foram criadas todas as coisas. Todas as... Aí tem aqui um colchete, né? Porque essa palavra não existe, tá? No texto original. Então, porque mediante ele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Essas outras coisas aqui, está querendo dizer que foi outras coisas que Jesus Cristo fez, mas não. Tira esse outro aqui, tá? Tá dentro do colchete, você vê que não está aqui no texto. Então, por mediante Jesus foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Pois convinha aquele que é em Jesus, para quem e para quem. Para quem? Todas as coisas, olha, para quem foi feito. E por quem foi feito. Para quem foi feito e por quem foi feito. Todas as coisas foram feitas para Jesus e feitas por Jesus. Entende? Aqui, ó. As coisas visíveis e as coisas invisíveis, quer tronos, senhorios, governos, autoridades, tal. Todas as coisas, não tem essa outras, tá, gente? Isso aqui não tem isso aqui no texto. Todas as coisas foram criadas por ele. Criadas por intermédio dele. Eu vou até pegar uma outra tradução aqui, porque eu tenho dúvidas, tá? Vamos pegar uma outra tradução aqui.
Tá aqui, ó. Tudo foi criado por meio dele. Então tem mesmo, por meio tem, tá? Por meio dele. Para ele. Por meio dele e para ele. Então, ó, convinha que aquele que é Jesus, para quem e por quem. Aquele por quem e para quem todas as coisas existem. Então tá claríssimo o texto aqui, né? Quem que está falando esse texto aqui? Do próprio Filho de Deus, Jesus, né? Yeshua. Todas as coisas foram feitas para ele e por ele. Tá vendo? Para ele e por ele. É isso que o texto bíblico está querendo dizer. Tanto por Paulo quanto também no livro de Hebreus, tá? Também está falando a mesma coisa. Também ele é antes de todas as outras coisas, e as coisas foram criadas e vieram a existir por meio dele. Isto. Então vocês identificam que aquele aqui é Jesus. Para quem? Para ele. E por quem? Por ele. Todas as coisas foram feitas para ele, não foi? Todas as coisas foram feitas por ele, não foi? Para ele e por ele. Para ele e por ele. Tá? Que quando trouxe muitos filhos à glória, aqui está falando, ó, querendo conduzir muitos filhos à glória. Aqui já está falando no presente, né? Que quando trouxe, ou seja, já trouxe, já até aconteceu, né? Muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio da aflição o autor da salvação deles. Então, já que todas as coisas foram feitas para Jesus e por Jesus, era correto ele também restaurar todas as coisas, sendo assim o primeiro Adão. Entendeu agora? Deus fez o mundo para Jesus. Deus fez o mundo por meio de Jesus. Então era próprio, convinha-se, era apropriado que todas as coisas viessem a existir por meio dele, e por meio dele também viesse a salvação. Era próprio, convinha, que Jesus, além de criar todas as coisas com o Pai, que as coisas foram feitas para ele, também se tornasse o agente e autor da fé de todos nós. Agora preste atenção nessa parte que diz: pois tanto o santificador, quanto os santificados, todos descendem de um só. Aqui está falando de três coisas, pessoas. O santificador, ou aquele que santifica, Jesus. Os santificados, nós. Provemos, tá? Ou no caso que descendemos, proveniemos, somos provenientes de quem? De um só. Ou seja, YHWH. Aí você vai entender por que não existe trindade. Porque Jesus e nós descendemos do Pai. Por isso ele chama Pai. Preste atenção nesse versículo, que os trinitários não leem essa passagem direito. Porque tanto aquele que santifica, Jesus, como os que estão sendo santificados, nós, provemos ou descendemos todos de um só. Por esta razão, ele, Jesus,
não se envergonha de chamá-los irmãos. Porque Jesus, ele nos chama de irmãos, não de filhos. Porque Jesus, ele não ocupa o papel de pai. Ele veio também do pai. Ele também descendeu do pai. Vou ler mais uma vez. Talvez ainda você não entendeu. Porque tanto aquele que santifica, Jesus, como os que estão sendo santificados, nós, provém ou descendem, ou são provenientes, aqui diz assim, né? Surgiram, vieram, tá? Vieram todos de um só. Todos viemos de um. Esta é a verdade absoluta da Torá. Por isso que judeu tem dificuldade de entender conceitos cristãos, pessoal. Porque o judaísmo é claro ao dizer que todos vieram do Pai. E quando você incorpora a doutrina da Trindade nos ensinamentos bíblicos, os judeus apegados na Torá, ele vai ter dificuldade de entender e aceitar essa doutrina. Isso aqui quem escreveu foi um judeu verdadeiro, um judeu que foi usado pelo Espírito Santo. E veja que ele fala claramente: quem santifica e quem é santificado provém de um só. Por isso que Jesus nos chama de irmãos, não de filhos. Porque se ele fosse Deus também com pai, no sentido pai, né? Ele não descenderia de Deus e também não chamaria os que estavam aqui de irmãos, mas chamaria de filhos. Às vezes ele até chama de filho, mas é em outro contexto, tá? Dizendo, olha o que ele fala, isso é Jesus. Declararei o teu nome aos meus irmãos. Ao teu nome quem? O nome daquele quem ele veio. Ele procedeu. Ele surgiu. Declararei o teu nome, o nome do Pai, aos meus irmãos. Meus irmãos. Ou seja, humanos. E aí diz, no meio da congregação louvar-te-ei. Isso aqui foi escrito lá no livro de Salmos 22, 22. Salmo 22, 22. Parece que não tem Salmo 22, 22 aqui, né? Aqui é comentário. Comentário bíblico. Salmo 22, 22. Vamos lá. Salmo 22, 22. Ah, meus irmãos, declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ok? Tá aí, ó. Isso aqui é um cântico de Davi. Davi, ele incorpora os pensamentos do Cristo e escreve isso aí. Declararei aos meus irmãos o teu nome e cantarei louvores no meio da congregação. Salmos 22, 22. Tá aqui, ó. Salmo 22, 22. Por isso ele diz: tá aqui, Salmo 22, 22 também. E tá aqui em Hebreus.
Hebreus 2:12, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantarei louvores a ti no meio da congregação. Agora o verso 13. E novamente terei nele a minha confiança. Isso aqui, pessoal, é Isaías 8:17, tá? 8:17 fala isso, de Isaías. E novamente, aqui estou eu com as criancinhas que Jeová ou que o Senhor me deu, que é Isaías 8:18. Tá vendo? Isaías 8:17 e Isaías 8:18. As duas referências, né, que ele faz aqui. Veja que ele é uma pessoa que, quem escreveu Hebreus é uma pessoa totalmente embasada, né? Ele tinha totalmente a base bíblica do que ele estava falando. Aí o verso 14 diz: portanto, visto que as criancinhas são partícipes de sangue e carne, ele participou também similarmente das mesmas coisas. Ou seja, se as criancinhas elas participam de sangue e de carne, ou seja, são seres humanos, de carne e osso, ele, Jesus, também participou similarmente das mesmas coisas, ou seja, de sangue e de carne. Ele precisou vir em sangue e em carne. Aí responde: para que pela sua morte reduzisse a nada aquele que tem os meios de causar a morte. Então, o objetivo de Jesus ter vindo morrer como ser humano é porque Satanás ele matou um homem perfeito quando ele enganou Adão e Eva. E aí Jesus Cristo veio morrer como perfeito para desfazer a obra do diabo. Entende? Ele matou o homem perfeito e o homem perfeito morreu perfeito para poder também trazer a perfeição. Um era perfeito e decaiu. O outro era perfeito e se elevou. No que um perdeu, o outro ganhou. No que um desprezou, o outro recebeu, com graças. Jesus ele desfaz as obras do diabo com a sua morte. Sua morte perfeita. Ele era perfeito, ele não deveria morrer. Era um erro na Matrix isso, né? Alguém que não tinha cometido o pecado ter que passar pela morte. Por isso que os cordões da morte não seguraram Mashiach. Por quê? Porque ele estava morto, mas ele não merecia estar morto. Então, elas se afrouxaram e ele saiu no terceiro dia. E aí explica mais ainda: e para que emancipasse todos os que pelo temor da morte estavam toda a sua vida sujeitos à escravidão. Então, nós recebemos emancipação quando nós nos aproximamos de Mashiach. Ou liberdade. E libertar a todos os que, por meio da morte, estavam sujeitos à servidão durante a vida toda. Libertar, emancipar. Isto que você vai usufruir quando se aproxima do sangue resgatador de Mashiach Yeshua. Para isso que nós vivemos e para isso que nós falamos. Para que você entenda que você não precisa mais ter medo da morte. Se toda a sua vida você teve medo da morte, você estava sujeito a isso, agora você está libertado em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Por meio da sua morte, ele liberta você. Você não precisa mais estar sujeito à escravidão e à morte. Você não se torna mais escravo do pecado, nem escravo da morte. Porque você está sendo liberto no nome do Senhor Mashiach. Aí o versículo 16 diz: pois ele realmente não auxilia em nada os anjos, mas auxilia o descendente de Abraão. Aqui está falando de novo, ele, Jesus, não auxilia em nada aos anjos. Então Jesus ele não veio para auxiliar anjos.
nem os que pecaram e nem os que estão na justiça. Jesus ele veio para auxiliar o descendente de Abraão, pois não veio ele ocupar-se com os anjos, mas sim com a descendência de Abraão, pois evidentemente não é aos anjos que ele ajuda, mas sim ajuda a descendência de Abraão, que ele é o próprio, né? Ele é o cabeça da descendência, né? Então Jesus ele veio não para ministrar anjos, os anjos veio para ministrar os que vão herdar a salvação, mas Jesus não veio ministrar anjos, Jesus veio ministrar também a descendência de Abraão, que são os salvos que viverão com ele no reino messiânico milenar que vai existir na terra. E ele diz, consequentemente, ele estava obrigado a tornar-se igual a quem? A seus irmãos. Quem são os irmãos? Os descendentes de Abraão. Em todos os sentidos. Convinha, por isto, que em tudo se tornasse semelhante aos irmãos, para ser, em relação a Deus, um sumo sacerdote, misericordioso e fiel, para expiar assim os pecados do povo. Pessoal, sacerdote, ou sumo sacerdote, que é o maior sacerdote, ele precisa ser humano. Entende? Outra verdade bíblica. Se Jesus ele não viesse completamente igual ao homem, ele jamais poderia ser um sacerdote. Porque os anjos poderiam fazer esse papel, de intervir por meio de petições. Só que Deus ele não colocou anjos para fazer esse serviço. Ele escolheu sacerdotes, iniciando pela classe especial de Melquisedeque, meu rei é justo. Ele era o sacerdote do Deus vivente. Antes de existir o sacerdócio arâmico, que veio dos filhos de Arão, já existia o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Então, Deus ele já tinha escolhido sacerdotes. O Noé, por exemplo, ele ofereceu sacrifício depois que ele saiu da arca. E aquilo ali era sacerdócio da classe de Melquisedeque. E havia esse sacerdócio. Depois surgiu um sacerdócio um pouco mais regulamentado, que é o sacerdócio arâmico. Mas Cristo ele não faz parte do sacerdócio arâmico. Ele faz parte do sacerdócio de Melquisedeque. Por isso, ele precisava ser completamente igual aos seus irmãos para poder fazer parte do sacerdócio de Melquisedeque. Aí sim ele veio como homem, não completamente Deus. Nesta época aí ele era apenas homem, tá? Porque quem perdeu a vida eterna foi um homem plenamente homem, Adão. Então quem recuperaria a vida para a humanidade devia ser um homem completamente homem, Mashiach. Então Jesus ele não era 100% homem e 100% Deus. Ele era 100% homem naquela ocasião. A sua divindade ela não existia naquele momento. Certo? Ele era divino, sim, antes, né, toda a eternidade que viveu com o Pai. Mas quando ele nasceu da barriga de Maria, ele era completamente igual a nós, seres humanos. Só que a única diferença é que ele era perfeito. Depois, quando ele é glorificado após a ressurreição, ele volta a ter a sua divindade, ok? Então ele perdeu a divindade, por isso que Hebreus fala que ele foi feito um pouco menor que Deus. Entende agora? Porque ele tinha que se tornar igual ao homem. Não era justo um semideus ele conquistar algo que um homem plenamente homem perdeu. Não teria sentido isso. Para poder resgatar o que Adão perdeu, ele tinha que ser plenamente Adão. Adam, feito da terra. E quando ele venceu, aí sim ele foi glorificado novamente na sua posição e ainda até mais, né? Uma posição superior. E recebeu o nome que está acima de todo outro nome, para que no nome do Senhor Jesus se dobre todos os joelhos do céu, da terra e dos debaixo do chão, e toda língua reconheça abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então,
como nós estamos falando aqui, para se tornar sumo sacerdote fiel nas coisas referentes a Deus, a fim de oferecer sacrifício propiciatório pelos pecados do povo. Aí começa a entrar a questão do porquê Jesus ter nascido como um homem. Você começa a entender quando você começa a ler Hebreus. Ele precisava participar das mesmas coisas. Ele precisava ser feito igual às criancinhas. Vamos ler aqui, olha, vamos só voltar aqui rapidinho. Tá vendo aqui que está falando das criancinhas? A referência é Isaías capítulo 8, 18. Eis que eu e os filhos que Jeová me deu somos como sinal e como milagre em Israel, da parte de Jeová dos exércitos, que reside no Monte Sião. Então, Jesus, olha, e vou ficar à espera de Jeová, que esconde a sua face da casa de Jacó, e nele vou esperar. Eis que eu e os filhos que Jeová me deu somos sinais, como milagres para Israel. Aqui é Isaías falando, tá? Isso aqui é um tipo, porque Isaías foi um sinal para a casa de Israel. E os filhos que Jeová deu para ele também era sinal. Aconteceria coisas importantes baseadas nos filhos de Isaías. E aqui está tipificando, né? O escritor de Hebreus aqui, ele consegue pegar essa passagem que se aplica a Isaías e ele fala sobre Jesus. As criancinhas, né? Aqui está escrito filhos, mas é criancinhas em outras versões. As criancinhas, elas estariam com o nosso Senhor Mashiach como um sinal, uma pedra de toque. Nós vamos falar disso em outro estudo. Certo? Vamos voltar lá. Aí você consegue entender a plenitude do sacrifício de Yeshua HaMashiach, quando diz: por ter ele mesmo, Jesus, Yeshua, sofrido ao ser posto à prova, pode vir em auxílio daqueles que estão sendo postos à prova. Pois tendo ele mesmo sofrido pela tentação, é capaz de socorrer os que são tentados. Entende? Por isso que é diferente o ministério de Jesus. Jesus, ele sabe exatamente o que é ser um ser humano. Ele compadece dos sentimentos humanos, porque ele se tornou um ser humano. E ele leva consigo hoje a afeição humana em sua aparência, em seu ser, embora glorioso. O livro de Hebreus é uma das joias raras que existem na Bíblia. E esta parte de Hebreus 2 nos trouxe a grande importância do Filho de Deus em nossas vidas. E como Jesus, ele é muito mais usado para o plano da salvação humana do que os anjos, embora esses também foram usados e são usados, pois eles ministram os que hão de herdar a salvação. Mas o Senhor Jesus, ele não apenas ministrou, ele se tornou um de nós, completamente humano, sentiu nossas dores, levou nossa culpa e morreu sem pecados, para que nossos pecados fossem lavados na sua morte. Quando Mashiach ele estava na sua angústia de sua morte, é como se todos os pecados da humanidade praticados, que iriam ser praticados, fossem depositados em suas costas, sobre suas responsabilidades, no seu ombro. E aí, por isso que ele estava tão perplexo, tão triste. E quando ele estava todo desfigurado ali, a figura que se via era uma figura de dar medo, como a Bíblia fala. E aí quando ele morre, com toda aquela culpa, com todo aquele pecado em seu ser, que não foi ele que praticou, mas ele carregou para nós, em suas costas, ele é enterrado. Era necessário que ele fosse enterrado.
para que o pecado fosse enterrado junto com ele. E assim, quando ele ressuscita, ele sai da terra como um novo homem, sem aqueles pecados. Todos os pecados tinham sido enterrados naquela vida justa que ele entregou por nós. Embora ele recebeu uma vida muito maior e melhor e mais exaltada, ele perdeu uma vida por nós. E é disso que o Evangelho da salvação do Cristo ele ensina. O preço que se pagou pelo pecado. Que isso seja para você uma fonte de revigoramento e que você saiba que para te tirar do meio da lama do pecado, ele teve que entrar até o pescoço. Ele teve que ser enterrado para poder sair de lá e poder resgatar muitos filhos, como o texto de Hebreus nos falou, como nós observamos. Muitos filhos vieram à glória. Vamos ler esse último texto. Hebreus 2. É esse verso aqui. Consequentemente, ele estava obrigado a se tornar igual aos seus irmãos em todos os sentidos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas referentes a Deus, a fim de oferecer sacrifício propiciatório pelos nossos pecados. Por ter ele mesmo sofrido ao ser posto à prova, pode vir auxílio daqueles que estão sendo postos à prova. Por ele mesmo ter morrido e ter sofrido a angústia da morte, ele pode vir em auxílio de todos aqueles que foram chamados para pertencer à glória que é vinda por meio da salvação de Mashiach e Yeshua. Que a graça e que a paz de nosso Senhor, de nosso Rei, seja com todos vocês.